Ao lembrar os 45 anos da invasão do campus da PUC São Paulo, que é a Pontifícia Universidade Católica, por forças policiais da ditadura, ato realizado na quinta-feira enfatizou as ameaças atuais à democracia representadas pelo atual presidente. Por isso, no encerramento do ato, foi decretada vigília permanente, não apenas até as eleições, mas até a posse de todos os eleitos e eleitas no início do ano que vem. Para falar com a gente sobre o ato no Tuca e sua importância, nós conversamos agora com José Arbex, que é professor de jornalismo da PUC São Paulo. Olá, professor José Arbex, tudo bem? Prazer falar com o senhor, seja bem-vindo. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, muita honra. Professor, este ato na quinta-feira no Tuca, no Teatro da PUC, um ato muito importante e simbólico e que teve a participação de vários setores da sociedade. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, né, esse momento tão delicado que o país vem vivendo, né, de violência, de ataques à democracia, com esse comparativo de 45 anos atrás da invasão do teatro, nesse momento tão simbólico, que vem tudo se confluindo agora nesse atual momento. Fala para a gente, professor, deste ato e sua importância. A gente, lá na PUC, nós todos os anos praticamente, a gente lembra o que houve no 22 de setembro de 77. Foi quando então o coronel Erasmo Dias cercou a rua Monte Alegre, onde fica a PUC, com blindados, e entrou com seus soldados, mais de 1.000 soldados armados com bombas, cacetetes, espancando todo mundo, gritando, uma postura extremamente autoritária. E a gente mantém viva essa memória porque é aquela coisa, né? Lembrar e resistir. Só que esse ano tem um aspecto mais grave ainda, né? Que hoje não se trata mais de uma memória apenas. Aquelas forças que invadiram a PUC em 77, na nossa opinião, são as mesmas forças que hoje querem fazer com que o Brasil seja uma imensa PUC, por assim dizer. No sentido de que eles querem fazer com o Brasil aquilo que eles fizeram com a PUC em 77. Tratar a nação brasileira de uma forma autoritária, de uma forma ditatorial, com ameaças, com agressões, com assassinatos, com prisões, e isso é inaceitável. Então, a gente fez esse ato não apenas para rememorar o que aconteceu há 45 anos, mas também para dizer que nós não vamos aceitar esse tipo de postura, nós não vamos aceitar golpe, nós não vamos aceitar fraude das eleições, e nós, junto com a sociedade trabalhadora, a sociedade de explorados, de oprimidos, de marginalizados, nós não vamos aceitar esse tipo de postura por parte de ninguém. Então, nós vamos manter, a PUC se declarou em estado de vigília permanente até a posse dos eleitos, e aqui vai um alerta, né? Porque mesmo que o Lula ganhe, o que parece que vai acontecer, é o que a gente espera e o que a gente torce para acontecer, né? Nada garante que a posse seja automática. Ou seja, a sociedade brasileira tem que se manter numa postura de vigilância, de alerta, e nós fizemos aí uma declaração endereçada a todas as entidades, a todos os movimentos sociais, entidades sindicais, organizações de sociedade civil e etc., para manter o alerta, vamos ficar espertos, vamos fazer uma rede entre nós, uma espécie de rede da legalidade, como o Brizola fez no passado, para garantir que a sociedade vai estar atenta e pronta para se mobilizar ao menor sinal de ameaça. Eu acho que essa foi a importância simbólica que esse ato teve. Lá estavam presentes o MST, o companheiro João Pedro Stedley, o Grupo Prerrogativas, o Grupo Washington Office, enfim, tinha uma parcela significativa da sociedade civil presente, e nós achamos que isso é extremamente importante. Inclusive, é muito bom que foi formado um pool democrático de blogs e redes progressistas, porque o fluxo de informação vai ser uma coisa cada vez mais vital nos próximos dias e semanas. Doutor, essa ação da PUC corrobora com ações de várias outras universidades que tomaram a mesma postura pelo Estado Democrático de Direito no último período.
Um dos mais representativos foi o da USP, que retomou também algo parecido com o que a PUC fez, né? De retomar algo que se vivenciou no período da ditadura civil-militar aqui no Brasil. Como que o senhor avalia esse momento do mundo acadêmico se colocando nessa condição de resistência política, não só o mundo acadêmico, como o senhor bem colocou, movimentos sociais, movimento de juristas, porque o ato também foi colaboração do Prerrogativas, né, Grupo Prerrogativas. Queria ouvir o senhor sobre essa mobilização e a atuação do mundo acadêmico nisso tudo. Olha, começar com a PUC em particular primeiro, puxar a sardinha para a minha frigideira. A PUC tem um lugar simbólico extremamente importante, principalmente por causa do Tuca, né? Que é o teatro da PUC, onde foi realizado o ato, e que foi alvo da ditadura muitas vezes. Inclusive, não por acaso, no ano passado, nesse mesmo Tuca, nós fizemos o julgamento simbólico do governo Bolsonaro, que foi condenado por prática de genocídio. No caso, o Tribunal Simbólico ele foi presidido pela juíza Kenarique Bujakian, é uma outra grande companheira nossa, e que também ontem estava presente no ato. Quer dizer, em termos de espaço simbólico, a PUC ela reafirma e mantém a sua tradição como uma espécie de local de resistência à ditadura e aos governos autoritários. No sentido mais geral, eu acho que é muito fácil comprovar que um dos setores mais atingidos pelo governo Bolsonaro foi o setor universitário. Quer dizer, foi a área da ciência, do conhecimento, da pesquisa, enfim, tudo aquilo que exige um ambiente democrático, um ambiente de discussão, um ambiente de interlocução ampla, aberta, transparente. Tudo isso foi vilmente atacado por esse governo. E, claro, todos os outros segmentos do ensino também. Então, a universidade hoje, ela assume a defesa da democracia, quer dizer, um amplo setor universitário, eu diria a imensa maioria do setor universitário, assume a defesa da democracia como a defesa de sua própria sobrevivência. Quer dizer, o que está claro é que mais 4 anos do governo Bolsonaro, Deus nos livre dessa... Não quero nem pensar nisso. Mas seria impossível. Mais 4 anos desse tipo de governo é o fim. É o fim do espaço universitário brasileiro, do espaço de interlocução, é o fim do ensino público, é o fim do fim, é a barbárie. Então, para nós, na academia, lutar pela democracia e por um governo que mude completamente a perspectiva que foi dada pelo governo Bolsonaro é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência da própria universidade e sobrevivência do país. E, claro, nada mais natural, então, que todas as forças progressistas se unam nesse processo, porque nós sentimos que, claro, apesar de haver divergências internas, nem todo mundo gosta do candidato X, do candidato Y, do candidato Z, atualmente não é disso que se trata. Na verdade, nós não vamos ter uma eleição em 2 de outubro. Na verdade, que nós vamos ter uma espécie de plebiscito. Um plebiscito que vai dividir o país entre 2 grandes correntes. Uma corrente que espero, bastante minoritária, que é a corrente que aposta na barbárie, no autoritarismo, no fundamentalismo religioso e etc. E uma outra corrente que aposta no progresso, na ciência, na interlocução democrática, na transparência, na justiça social, na distribuição de renda e etc. Quer dizer, eu acho que nós vamos ter uma espécie de plebiscito. A terceira via é uma invenção, uma piada, que não... A terceira via... Não existe terceira via. É um negócio... Os números dizem isso. Quer dizer, nós vamos ter um plebiscito. E eu acho que nada mais natural do que as forças progressistas se juntarem agora, independente de eventuais divergências internas. Isso aí é secundário, diante do que está colocado hoje. Quer dizer, até mesmo... Oi. Desculpe interrompê-lo, nosso tempo já está se esgotando, mas eu quero lhe fazer uma pergunta, porque além do comprometimento de quem esteve presente no ato dessas forças, dos vários setores da sociedade civil brasileira, também se colocar permanente na vigília das eleições do Estado Democrático de Direito, também foi lido um manifesto internacional, um documento pelo professor James Green. Eu queria que você falasse também dessa importância de ter esse apoio internacional quanto à vigilância da nossa democracia e do Estado Democrático de Direito.
Fundamental, muito importante você ter lembrado disso. É um manifesto assinado pelo Noam Chomsky, pelo Roger Waters e por uma série de outras personalidades internacionais, porque elas entendem corretamente que aquilo que está acontecendo no Brasil não é um fenômeno brasileiro, por assim dizer. É um fenômeno mundial de grande importância, muito grave, que mostra um avanço da extrema-direita na Itália, mostra o avanço da extrema-direita nos Estados Unidos, o avanço da extrema-direita na Polônia, na Hungria, na Ucrânia, onde a extrema-direita agora está articulada com organizações nazistas armadas. Quer dizer, nós estamos lidando com um fenômeno mundial. E o Brasil tem um lugar no mundo, um lugar não apenas simbólico, mas também um lugar econômico, um lugar político, um lugar cultural no Concerto das Nações, que é um lugar extremamente importante. Quer dizer, aquilo que acontece no Brasil vai ter repercussões internacionais. Então é muito importante que a extrema-direita seja derrotada hoje no Brasil, porque uma vitória da extrema-direita no Brasil hoje seria catastrófico para os destinos de toda a América Latina e, eu diria, inclusive para os destinos do mundo, pela importância que o Brasil tem. Então eu acho que esse manifesto aí, ele coloca de relevo esse aspecto que nós, às vezes, tendemos a esquecer, mas que, na verdade, nós não estamos lidando com um fenômeno especificamente nacional. É um fenômeno nacional, mas é também, sobretudo, um sinal dos tempos. Quer dizer, a extrema-direita ela avança no mundo, recupera o nazismo, recupera símbolos nazistas, eleva a um tom extremo o fundamentalismo religioso e o racismo, e hoje o Brasil está colocado numa posição de ser um escudo contra isso. Quer dizer, nós temos que nos colocar à altura e saber identificar qual é a nossa importância histórica hoje. Exatamente. Conversamos com o professor José Arbex, que é professor de jornalismo na PUC São Paulo. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco hoje. Eu que agradeço, uma honra. Muito obrigado. Abraço, professor. Abraço. Grande